Por fora é como por dentro, a correspondência dos sintomas. Embaixo é como em cima e por fora é como por dentro, Paracelso. Desde minha formação em medicina natural, fiquei impressionado com a doutrina dos sinais com Paracelso. A doutrina dos sinais é a doutrina dos sinais da natureza que, como marcos externos, apontam para semelhanças, parentescos e conexões internas. Ela se baseia num pensamento cósmico sobre correspondências e para ser encontrada em todo o mundo na maioria das doutrinas sobre a cura. Essa é uma nota do autor citando a Wikipédia. Doenças e remédios são olhados e, a partir das suas aparências externas, deduzem-se suas conexões. Também no trabalho das constelações com doentes, uma ponderação cuidadosa de analogias e correspondências fornece muitas vezes indicações valiosas. Os temas excluídos nas famílias muitas vezes vêm à tona, com uma espantosa concordância e repetição de temas de vida. Doenças e sintomas que persistem por várias gerações. A falecida irmã do pai, paciente com problemas dentários. Num círculo de trabalho sobre constelações sistêmicas, uma paciente relata um problema com seus dentes. Ela e os dentistas se desesperam porque sua alta sensibilidade nesta área provoca constantes dificuldades. Há vários anos, diversos dentistas tentam curar os focos remanescentes e prover o maxilar com uma adequada reposição de dentes. Contudo, a intolerância a materiais de próteses e sucessivas inflamações provocam permanentes complicações. Na expressão da paciente, seus dentes sempre foram um problema. Na constelação, revela-se uma identificação da paciente com a irmã mais velha do seu pai, que antes de completar 3 anos, morreu de meningite devido a uma complicação causada por uma infecção dentária. Sobre essa irmã do pai, nunca se falou na família. Por um acaso, a paciente soube da história dessa tia numa conversa com sua mãe. Na constelação que fizemos, ninguém olhava para a representante da criança morta, exceto a representante da paciente. A criança havia sido sepultada anonimamente no jazigo da família dos avós e sobre ela nada mais se falou. Além de uma semelhança no sintoma, no órgão afetado, às vezes se manifesta também uma correspondência na dinâmica. Assim, por exemplo, tratando-se de enfermidades autoagressivas, pode-se pensar, além de outras dinâmicas familiares, na incompatibilidade de forças que normalmente estão juntas, mas que não podem ou não devem ser integradas. A bênção recusada pelo bisavô. Paciente com lúpus eritematoso. Como exemplo de uma dinâmica numa doença autoimune, menciono aqui a constelação de uma paciente afetada por lúpus eritematoso, uma doença autoimune do tecido dos vasos e ligamentos, com um rubor típico na pele do rosto e inflamação das articulações. Essa paciente era natural de Jujuy, uma província do noroeste da Argentina. O representante da doença, introduzido na constelação, afastou-se quando a paciente reverenciou seu avô, que havia se casado com um espanhol. Reverenciou sua avó, que havia se casado com um espanhol. Para essa união, ela não teve a bênção do pai, e após o casamento, ele expulsou a filha como traidora. O representante deste bisavô da paciente, inicialmente rancoroso, abrandou-se quando a representante da sua filha lhe mostrou na constelação a sua bisneta. Disse então que tivera muito medo em relação à sua filha e também temera que se interrompesse a sequência das gerações. Por impulso próprio, a paciente prometeu ao avô
ao avô honrara a herança do seu povo. Incompatibilidades ideológicas, religiosas ou étnicas, resultantes de oposições básicas entre a família do pai e a família da mãe, geralmente só se manifestam a nível físico em identificações de netos ou bisnetos. De modo geral, pode-se observar que quanto mais profundamente se radica o trauma ou conflito, tanto mais persistentes e duradouros são os possíveis efeitos que se manifestam nas gerações seguintes, e inversamente, quanto mais grave a imagem da doença, tanto mais graves são, na maioria dos casos, os acontecimentos na história da família. Às vezes, o sintoma do paciente aponta também para um movimento ou uma atitude que o paciente está evitando. Em seus cursos, Bert Hellinger chamou repetidamente a atenção para a relação entre dores nas costas e a resistência do paciente em reverenciar um dos pais ou outro membro da família que tenha tido um destino especial. Nesse contexto, parece-me digno de menção o exemplo seguinte de uma paciente que sofria de uma distonia cervical, enfermidade neurológica que, em decorrência da hiperatividade dos músculos do pescoço, leva a uma postura defeituosa da cabeça. A criança abortada. Paciente com distonia cervical. Uma mulher de cerca de 35 anos expressa num grupo de constelações o desejo de ter um relacionamento feliz e duradouro com um parceiro para constituir uma família. Contudo, em suas próprias palavras, ela sempre fala com, entre aspas, o homem errado. Sem fazer outras perguntas, peço-lhe que escolha uma representante para si e um representante para um homem. Ela os posiciona frente a frente, a certa distância. A representante da mulher sente um forte puxão na nuca. É forçada a ceder ao movimento e sua coluna cervical se entorta numa rotação muito dolorosa para a direita. Quando a paciente vê a postura de sua representante, comenta assustada: sofri durante 15 anos de um torcicolo, exatamente com essa torção para a direita. Fui medicada repetidas vezes com toxina botulínica para relaxar as câimbras, até que certo dia, finalmente, os incômodos cessaram. Questionado como se sentiu, o representante do homem respondeu: estou inseguro. Gosto dessa mulher, mas acho-a também estranha. Essa afirmação e a incapacidade da representante da mulher em defender-se contra esse impulso de movimento extremamente doloroso que a forçava a olhar para o chão por trás do próprio ombro, fazendo-me perguntar à paciente se ela tinha perdido uma criança. Ela nega. Mas percebo, logo após a minha pergunta, uma leve irritação em sua fisionomia. Isso me induz a manter o contato visual para sinalizar que não me fio completamente em sua resposta. A paciente percebe minha dúvida e relata: quando eu tinha 17 anos, engravidei. Meus pais eram contra esse homem e também ele se sentia sobrecarregado com uma criança. Então minha mãe providenciou para mim um aborto. Pergunta a paciente: em sua imagem era menino ou menina? Essa pergunta ajuda a mãe a entrar em contato com a criança. A paciente responde: um menino. Peço-lhe que escolha alguém para representá-lo. Ela escolhe um representante e o posiciona atrás da sua própria representante. Esta começa a chorar, vira-se, toma a criança nas mãos e a aperta nos braços. Com isso, a tensão no pescoço relaxa imediatamente. O representante do homem, visivelmente aliado, pede a palavra e diz que a angústia que estava sentindo desapareceu de repente, quando se falou da criança. Desde o início havia percebido que algo faltava e no final da constelação ficou muito aliviado. Concluiu dizendo que não havia mais nada que perturbasse a relação.